Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, vamos com a Copa da Liga Escocesa, onde temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Morton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Morton, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rangers e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Freiburg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Hoffenheim, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Freiburg. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Dando continuidade no campeonato alemão, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto: fora. Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Bournemouth. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, contando com os amistosos, já que estamos em início de campeonato inglês, houve 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Bournemouth, por sua vez, teve 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Liverpool e 1 vitória para a equipe do Bournemouth, sendo que as duas equipes estrearam com empate na primeira rodada do campeonato inglês. Melhor opção para esse confronto: casa. Liverpool para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Excelsior enfrentando a equipe do Ajax. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Excelsior, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Excelsior é a 6ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax é a 2ª colocada também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse novo encontro: fora. Ajax para vencer. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, perdeu 1, venceu 2, empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Real Sociedade teve sua primeira partida e conseguiu seu primeiro ponto ganho. Já a equipe do Celta de Vigo acabou perdendo o primeiro jogo por 2-0. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Real Sociedade e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro: casa. Real Sociedade para vencer. Campeonato norueguês, temos a equipe do Molde enfrentando a equipe do Vålerenga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Molde é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vålerenga é a 15ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Molde, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Vålerenga.
Melhor opção para esse confronto: casa, Modem para vencer. Superliga da República Tcheca. Temos a equipe do Trips enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trips, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Trips é a 7ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sparta Praga, que é a primeira colocada, com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Cologne. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou 1 e venceu 4. E dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Cologne. Melhor opção para esse confronto: casa, Borussia Dortmund para vencer. Campeonato inglês. Temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados, a equipe do Tottenham empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato holandês. Temos a equipe do Vitesse enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitesse, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Vitesse é a 8ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do PSV é a 5ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Mas dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse confronto: fora, PSV para vencer. No campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Montpellier. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, perdeu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Lyon é a 15ª colocada, ainda com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Montpellier é a 8ª colocada, com 1 ponto ganho. E dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Lyon e 1 vitória para a equipe do Montpellier. Melhor opção para esse confronto: casa. Apesar da má campanha do Lyon, vamos de Lyon para vencer. No campeonato português, temos a equipe do Chaves enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chaves, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Chaves, que estreou com derrota no campeonato português, tenta buscar sua primeira vitória. Enquanto a equipe do Braga, também que estreou com derrota, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Chaves e 4 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto: fora, Braga para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Almeria é a 18ª colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Real Madrid é a 4ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Madrid para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Inter enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo que 1 vitória ficou para a equipe do Inter, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Monza. Melhor opção para esse confronto: casa, Inter de Milão para vencer.
Campeonato francês, temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, fora PSG para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Manchester City e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Manchester City para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, perdeu 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Osasuna é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao é a 20ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Avaí é a 16ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Tombense é a 17ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Avaí para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Brusque é a primeira colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico é a 9ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Brusque, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Náutico. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente a equipe do Internacional é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Inter, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do São Paulo é a 9ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo é a primeira colocada com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do São Paulo e 4 vitórias para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Botafogo ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série C, é hora de falar de outro Botafogo. O Botafogo da Paraíba, enfrentando a equipe do Confiança. Dos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba, venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Confiança, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Botafogo é a 4ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Confiança é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Botafogo da Paraíba, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Confiança.
Melhor opção para esse confronto: Casa, Botafogo da Paraíba para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do CRB. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada, com 14 pontos ganhos. Enquanto a equipe do CRB, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1, empatou 2. Atualmente a equipe do CRB é a 12ª colocada, com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do CRB. Uma dupla chance: vitória da equipe do CRB ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, empatou 3, venceu 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Ituano é a 14ª colocada, com 26 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Criciúma, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Criciúma é a 5ª colocada, com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance: vitória da equipe do Criciúma ou partida terminando empatada. Empate fora. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Juventude é a 7ª colocada, com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e empatou 4. Atualmente a equipe do Sampaio Corrêa é a 15ª colocada, com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Juventude, um empate e 2 vitórias para a equipe do Sampaio Corrêa. Melhor opção para esse confronto: Casa, Juventude para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, venceu 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 8ª colocada, com 28 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Palmeiras, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Palmeiras é a 2ª colocada, com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cuiabá, um empate e 3 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto: não vamos arriscar muito, vamos de uma dupla chance: Palmeiras para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Fluminense é a 7ª colocada, com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineira perdeu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do América Mineiro é a 20ª colocada, com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate, 2 vitórias para a equipe do Fluminense e 2 vitórias para o América Mineiro. Melhor opção para esse confronto: Casa, Fluminense para vencer. Encerramos os palpites deste sábado, vamos ficar com o último jogo da rodada, que é a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Cruzeiro é a 12ª colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians é a 14ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Cruzeiro, um empate e uma vitória para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, sendo que haja uma vitória de um dos dois lados. Casa fora.
Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Excelsior vs Ajax, fora. Ajax para vencer. Borussia Dortmund vs Cologne, casa. Borussia Dortmund para vencer. Almeria vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Manchester City vs Newcastle, casa. Manchester City para vencer. Toulouse vs PSG, fora. PSG para vencer. Inter de Milão vs Monza, casa. Inter de Milão para vencer. Vitesse vs PSV, fora. PSV para vencer. Ituano vs Criciúma, uma dupla chance. Vitória da equipe do Criciúma ou partida terminando empatada. Empate, fora. Juventude vs Sampaio Corrêa, casa. Juventude para vencer. Avaí vs Tombense, casa. Avaí para vencer. Cuiabá vs Palmeiras, uma dupla chance. Palmeiras para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. São Paulo vs Botafogo, uma dupla chance. Vitória da equipe do Botafogo ou partida terminando empatada. Empate, fora. Fluminense vs América Mineiro, casa. Fluminense para vencer.